Boa noite a todos, saudações rubro-negras, Clube de Regatas do Flamengo. Bem-vindo a este canal, Caju do Canal. Um canal onde nós respiramos Flamengo e hoje, mais do que nunca, nós vamos aqui falar a respeito dessa estreia. Passar daquele perrengue todo, aquela ansiedade, aquela agonia, né? Aquela agonia da estreia. Mas antes de falar da agonia de estreia, uma reflexão. Você vê que nível, que patamar que o nosso clube chegou. Um time, um clube de Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo de clubes da história. E o Flamengo foi um dos primeiros clubes desse país a estrear numa Copa do Mundo de clubes. Se ela vai vingar, se ela vai pegar, se ela vai virar uma febre, se ela chegar ao patamar do que é a Copa do Mundo de seleções que existe desde lá de 1930 no Uruguai, nós não sabemos. Só o futuro vai dizer. Mas de qualquer forma, a história já está sendo escrita. Você que assistiu esse jogo de hoje, essa vitória de 2-0 contra os Perrans da Tunísia, você viu a história sendo escrita. Você que viu o gol do Arrascaeta, você que viu o gol do Luiz Araújo, você está vendo a história ser escrita. E hoje foi um dia assim, de muita reflexão assim, para mim particularmente. Nós já vamos falar do jogo. Mas eu fiquei pensando assim, naqueles rubro-negros ilustres que fizeram parte da minha vida e que infelizmente já não estão mais aqui nesse plano para poder contemplar essa grandeza de que é você ver o nome do teu clube, essa camisa sendo erguida aos quatro cantos desse planeta. Pô, cara, é de se emocionar, entendeu? Mas vamos segurar a emoção, vamos tentar aqui resumir esse jogo aqui logo depois da vinheta. Flamengo 2, Esperance da Tunísia 0 na estreia da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Uma glória, uma honra para o nosso time. E chegou o dia e valeu pelo resultado. Valeu pelo resultado. Tínhamos que estrear com vitória, tínhamos que estrear com os 3 pontos. Mas pela atuação ficou devendo. Ficou aquele Flamengo versão 2025 que não agrada a maioria dos torcedores. Aquele Flamengo burocrático, aquele Flamengo que fica tocando bola dos volantes, pro zagueiro, do zagueiro pro outro, Léo Pereira pro Léo Ortiz, toca no Pulgar não tem pra quem tocar, toca no Léo Pereira, toca pro Rossi, um ano pro Rossi, dá continuidade à jogada. Isso é um torneio de tiro curto. É um torneio onde nós não somos o favorito no nosso grupo. Pela lógica, e futebol não tem lógica, a lógica não habita, não faz parte do futebol. Pela lógica, nós somos o segundo colocado desse grupo. Porque o Chelsea é tido e havido como todos, e é para ser assim, porque é um time de Premier League, é um time que foi agora campeão agora de um título muito importante agora da Liga Europa, né? Então é um time da prateleira de cima do futebol. Mas o nosso time também não fica abaixo. Eu não estou fazendo uma comparação direta com o clube da Europa. Eu estou falando em uma comparação geral, porque o nosso elenco, quem é que vai discordar que o nosso elenco é o melhor da América do Sul? Quem é que vai discordar que o nosso elenco não está aí entre os top 3 ou top 5 fora da Europa? Então, tente transformar essa superioridade em gols. Tem que materializar isso daí em chance criada. E eu estou aqui com todos os lances aqui que eu anotei aqui durante o jogo aqui. O Flamengo, ele até começou, num plano geral, ele até começou bem. Com 16 minutos, claro, fez um gol, 1-0, Arrascaeta, um cruzamento. Parênteses aqui, né? Que cruzamento do Varela, e Varela não cruza, Varela faz amor. Cruzamentaço do Varela com a mão no segundo pau. Luiz Araújo escorou a Arrascaeta ali da altura da marca do pênalti ali, empurrou pra dentro, 1-0. O que todo mundo pensou? Pô, agora 1-0 os caras vão sair. E os caras não saíram. Os caras ficaram fechadinhos lá atrás. E o Flamengo ele passou 15 minutos até esse gol naquela estratégiazinha que, Filipinho, neguinho nunca mais não, cara. Os outros técnicos, eles estudam o seu time. Então, esse negocinho de você ficar tocando bola aqui e ali pra chamar o time e pra poder criar um espaço na primeira quebra de linha, isso não vai rolar, cara. Há muito tempo o Tátira já veio aqui, ele já não fez isso. Esse time de hoje foi a mesma coisa, tomou 1-0, qual foi a postura? A mesma. Os 11 marcando ali atrás da linha da bola. O que eles estavam querendo com isso? Não sei. Talvez abrir o time no segundo tempo, segurar ali no primeiro tempo ali, virando 1-0, no segundo tempo o cara soltar. E foi isso que ele fez. Dos 16 minutos do primeiro tempo, onde foi o gol da Arrascaeta, até os 44, você sabe o que aconteceu na partida? Nada. Toca daqui, toca daqui, toca daqui, toca dali, toca daqui, toca daqui. Eu vi um dedinho assim, ó, de Fernando Diniz nessa tática do Flamengo. Aí você vai dizer assim, pô, tu tá maluco. Não, é só você pegar aí o replay do jogo aí que você vai ver. Tinha 3 caras aqui na direita, que era o Varela, assim, né? Vamos contar que a linha aqui seja
a linha lateral. Você tinha o Varela aqui numa ponta, na outra ponta do triângulo você tinha o Gerson e na outra você tinha aqui o Pulgar. Fazia essa triangulação aqui pela direita. Pela esquerda, o mesmo desenho. Só que aqui de um lado você tinha o Luiz Araújo, mais agudo, você tinha o Jorginho mais recuado e mais pela linha da lateral coladinho ali, Ayrton Lucas. E você sabe o que saía dessas jogadas aqui? Nada. Ficava os três tocando bola aqui, voltava pro volante, voltava pro zagueiro, tocava pro zagueiro, voltava aqui. E isso se perdurou até os 44 minutos do primeiro tempo, quando aí sim, finalmente, teve lá uma sequência de chutes a gol lá, que não deu em nada. E depois teve um 2 ali que fizeram na área ali, que tocaram uma bola assim, que o Pedro fez um pivô, e quando todo mundo achou que ele ia devolver um 2, ele deu uma canetinha desconcertante no cara, e foi meio travado, o cara parece que meio que segurou na barriga dele. E para terminar o primeiro tempo com 46, o Jorginho deu um chute cruzado ali no gol ali, e foi isso que o Flamengo fez. Mas porque o Sperrance marcou, porque não dava dando espaço? Negativo. O Flamengo estava... Eu sei que eu vou ter que falar isso, mas parece que o Flamengo estava com uma preguiça. Assim, sabe? Parecendo que vamos fazer o gol a qualquer momento, calma, vamos segurar. Irmão, não dá para segurar. Torneio de tiro curto, 3 jogos. Não dá para segurar. É um torneio, é um campeonato, é uma Copa, que na primeira fase dela, cada gol vale. Porque o primeiro critério de desempates é o saldo de gols. Essa noite nós estamos indo dormir na liderança do nosso grupo. Adivinha por qual critério? Por causa do cartão amarelo. Porque no jogo de mais cedo, o Chelsea tomou 3 cartões amarelos. E agora nós tomamos um agora no finalzinho do jogo agora com o Bruno Henrique. Então nós estamos na liderança por causa do cartão amarelo. Virou o segundo tempo, 1-0. Naquele momento nós estávamos abaixo do Chelsea, porque o Chelsea tinha 2 gols de saldo e nós tínhamos 1. O que todo rubro-negro imaginou? Pô, agora o cara vai soltar a cavalaria pra cima, esse time vai apertar, e não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário. Nós vimos, quando saiu a bola, com 1 minuto de jogo, o Ayrton Lucas até foi no fundo, mas 2 minutos depois foi o primeiro chute no gol do Sperrance. Ou seja, no primeiro tempo inteiro, os caras praticamente não atravessaram a linha que divide o campo. No segundo tempo, na primeira, com 2 minutos, com 3 minutos de jogo, os caras já chutaram uma bola no gol. Depois, 2 minutos após, aos 5 ou 50, se você preferir o tempo corrido, o segundo chute ali, o cara entrou ali costurando, ali cheio de perna, ali pela ponta esquerda deles ali, pela ponta esquerda deles ali, pela nossa lateral ali, acabou não dando não deu em nada, mas os caras já estavam se soltando. E naquela altura da partida, já não vou dizer que tinha um equilíbrio, mas a posse de bola que chegou a figurar entre 70% e 75%, já não estava mais esse abismo de diferença. Deu uma equilibrada. O time da Esperança começou a ficar mais com a bola, ele começou a sentir o gostinho do que é a bola. E ali, os volantes eles tiveram que correr ali, o Jorginho ali e o Pulgar que estava correndo com a bola, ou virando opção, ele já tinha que correr sem bola, já tinha que preencher espaço, os laterais já tinha que voltar mais. Então já não estava mais aquele desenho que estava no primeiro tempo. Até que o Filipinho ele fez as mudanças, ele tirou o Gerson e o Pedro. Não achei o Pedro assim bem. Teve aquele lance lá da canetinha que ele deu, que ele finalizou. Teve aquele lance lá que para mim o mérito da jogada foi todo do Luiz Araújo. O Luiz Araújo foi genial ali. O Luiz Araújo, em determinado momento, ainda no primeiro tempo, eu achei ele um dos melhores jogadores da partida. Em determinado momento do primeiro tempo, eu achei ele o melhor jogador da partida. Embora o Arrascaeta tivesse feito o gol, mas o Arrascaeta foi sumido. Inclusive a FIFA deu o prêmio de melhor em campo para o Arrascaeta, achei justo. Achei o craque assim, do jogo, assim, o melhor em campo, disparado, o Luiz Araújo. Ele foi constante os 90 minutos, toda vez que foi acionado, saía alguma coisa dos pés dele. Quando a bola veio para ele não inventou. Ele deu aquela assistência de primeira no cruzamento do Varela ali, ele não inventou. Do jeito que veio, ela só arrumou, toma, faz. E quando a bola veio para ele deu aquele cortinho para dentro, ajeitou o corpo e deu aquela batida nojenta que ele sabe bater de perna esquerda ali. Entendeu? Então, Luiz Araújo, sim, esse sim foi o melhor em campo. Fez os 2-0 aos 25 minutos do segundo tempo, o que deu assim, uma tranquilidade. Mas um pouquinho antes, aos 66 minutos de tempo corrido, ou 21 se você preferir, o Pulgar, teve uma bola que o Pulgar pegou no meio campo. Cara, que tinha o Varela ali. Era só entregar pro Varela. Varela, toma o Varela. Ia partir. Não, mas ele tentou sair ali pelo meio e errou o passe. Rapaz, isso armou um contra-ataque. Que teve uma chance clara de gol que o Rossi, pra mim, ele fez um milagre, porque a bola já tinha passado dele, ele meio que pegou a bola pelo rabo. E o goleiro normal, o goleiro bom, o goleiro normal, ele pega aquela bola que vai em cima dele. Mas o goleiro ele é genial quando ele pega a bola que já passou no corpo dele. E o Rossi já é mestre em fazer isso. Se você pegar, e tem várias situações dessa que o Rossi agiu dessa forma. Entendeu? E hoje, mais uma vez, e qual filme que passou na sua cabeça, torcedor? Passou na minha também? O filme do Deportivo Táchira. O filme que a gente estava ganhando o jogo de 1-0 e de repente o time deu uma pane. Aquela soberba, aquela coisa toda, e você começa a se colocar numa situação desesperadora em campo.
E foi o que aconteceu. O Flamengo quase que toma. Agora eu te pergunto, será que esse time tem estrutura psicológica para poder fazer o 2-1 quando ele esteve a centímetros de tomar o segundo gol? Era 21 no primeiro tempo, ou seja, quase a metade do segundo tempo, perdão. Era quase a metade do segundo tempo. Da onde que esse time encontra força psicológica para poder buscar um resultado que o tempo inteiro teve na mão e ele não quis ampliar? Até que, 4 minutos após esse lance, como eu já relatei aqui, o Luiz Araújo fez 2-0, deu aquela tranquilidade momentânea. Mas sempre os caras beliscando, sempre os caras rondando a área ali, os caras começaram a passar o pezinho em cima da bola. Desnecessário. Totalmente desnecessário. Não precisava isso. O Flamengo tinha que ter em mente que ele tinha que se impor em campo, transformar a sua superioridade em gols. Por quê? Porque isso lá no final só vai fazer falta. Você já se imaginou se o Flamengo tivesse ganho hoje de 3-4-0? O Chelsea, caramba, nós fizemos 2-0. Nós chegaríamos líderes do grupo. Hoje nós estamos líderes do grupo por um critério de cartão que isso não vai se sustentar. Isso vai para hoje. Isso não vai se sustentar. Isso não vai fazer diferença lá no final. O que faria diferença, o que vai fazer diferença lá no final, era o Flamengo ter exercido a sua superioridade, ter criado as chances que não criou e fazer 1, 2, 3, com todo o respeito ao Esperança. Tá? Com todo o respeito, mas eu tô aqui pra falar a verdade. Eu não tô aqui pra ficar engambelando, babando de ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade, com todo o respeito ao Esperança. Mas o Esperança aqui, se disputasse o Campeonato Brasileiro, na Série B, ia passar perrengue. Entendeu? Então, eles não estão muito acima do Deportivo Táchira, que jogou aqui a Libertadores aqui e vendeu, cara, as suas 3 derrotas, nenhuma por 2 gols de diferença. Entendeu? Tô falando de nível. E o Flamengo, mais uma vez, encontrou dificuldade para jogar contra um time que joga fechadinho. Onde o Flamengo tinha por obrigação fazer o resultado para chegar diante do Chelsea. Chelsea, ó, fica com a bola, vou jogar fechadinho, sou líder do grupo, a obrigação de ganhar é de vocês. Vem para cima. Já adianto, ao meu ver, tá? Minha humilde opinião, não sou o Filipinho. O Filipinho é muito bem pago para isso, para pensar o jogo por mim. Eu sou apenas torcedor, não sou jornalista, nem tenho pretensão de ser. Com todo respeito à classe. Não é jogo do Pedro. É um jogo para tu jogar fechadinho, espetar 2 caras lá na ponta no contra-ataque. Por quê? Se nós tivéssemos feito um placar legal hoje, com um saldo bom, o Chelsea ia vir com a necessidade de ganhar da gente. Aí ia abrir espaço. E aí, se a gente conseguisse segurar o empate ali, aí a gente ia trocar figurinha na última rodada com o Los Angeles, que também não é um time bobo. O time do Los Angeles não é um time bobo. Tem um garoto, um cria nosso lá, o Igor Jesus, que o moleque tá jogando uma bola redondinha. Aqui o Tite, na época, tava lançando ele ali, um moleque bom e tal. Foi vendido de graça para um time português lá, que agora não vou lembrar o nome agora. Esse time repassou o garoto pro Los Angeles, o Flamengo não viu 1 centavo. E é esse garoto que vai dificultar a vida da gente. Né? O garoto que o Flamengo não ganhou 1 centavo, né? Mas enfim, isso aí é conversa para outra hora. Vamos concentrar aqui na... Mas ainda falando do Los Angeles, porque é um adversário que talvez seja o fiel ali da balança ali, porque o Esperança parece ser o time mais fraco do grupo, porque hoje eu vi a nossa seleção jogar, vi o Esperança, vi o Chelsea, e aí o Chelsea veio de freio de mão puxado? Será? Não sei, porque um dos craques dele, que é o Enzo Pérez, o argentino, ele ficou no banco. Ele entrou no intervalo do jogo. No primeiro tempo, o Chelsea jogou até melhor. Do intervalo para o segundo tempo, quando o Enzo Pérez entrou, eu não estou aqui dizendo que tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o Los Angeles ali chegou por várias vezes ali, mereceu o gol de empate. E naquela de criar chance e não fazer, o futebol, a bola pune, né? Como já dizia o Muricy. Numa bola lá que os caras foram, gol do Chelsea, 2-0, gol de quem? Do Enzo Fernandes. Entendeu? Então nós estamos empatados em tudo com o Chelsea em primeiro. Vamos pro jogo agora de sexta-feira agora, pro confronto direto para decidir quem vai em primeiro ou segundo. Ah, para fugir do Bayern, mas é claro. Ou você prefere pegar o Bayern de Munique? Ah, mas o Bayern de Munique pegou um time lá de semi-amador, semi-profissional, meteu 10-0, mas, meu irmão, eu, como torcedor, eu preferi 1000 vezes pegar o outro da chave, não o Bayern. Quem é o outro da chave? O outro da chave agora vai ficar agora entre o Boca e o Benfica, que fizeram um jogo muito bom agora, antes do jogo do Flamengo. Assisti ao jogo, vi, gostei. Com todo respeito aos dois, eu acho que o Flamengo não perde, eu não quero dizer que não perca em campo em resultado. Eu digo assim que tem jogo com os dois. É muito mais verossímil, é muito mais parecido com a verdade de que o Flamengo tende a passar de ou Benfica ou Boca do que do Bayern. Ah, é improvável? Não sei. O futebol tem seus mistérios, tem seus caminhos. Uma bola vadia. O Flamengo, todo mundo dava em 2019 que o Flamengo ia tomar uma sacolada lá do Liverpool e não foi o que aconteceu. Jogamos de igual para igual
Perdemos o jogo praticamente num lance lá, numa infelicidade lá de um contra-ataque, já na prorrogação. Se você for ver final de temporada, mas enfim. Hoje o Flamengo tinha que fazer a sua superioridade transformada em gol para que chegasse diante do Chelsea com saldo melhor para decidir a sua vaga na última rodada contra o Los Angeles. Isso não aconteceu. Agora a gente vai ter que jogar muita bola para passar no Chelsea, para a gente poder trocar de lugar com ele. Eles que são europeus, eles que se entendam lá. E eu assisti, né, como acabei de falar agora, Boca e Benfica. Gostaria muito que o Flamengo pegasse o Boca Juniors. Gostaria muito, clássico sul-americano. Enfim, eu acho que o Flamengo vai se sair melhor jogando com o Boca Juniors do que contra o Benfica. E agora é esperar para ver o que vai dar, o que vai ser, como é que vai ser, se o Alexandre ele vai se recuperar. Apesar de que eu gostei muito do Ayrton Lucas, gostei de uma partida muito segura do Ayrton Lucas, tanto defensivamente como ofensivamente. Eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse sido acionado mais vezes, muita coisa boa ia sair por ali pela esquerda. Apesar de que os 2 gols do Flamengo saíram pela direita, né? Uma do cruzamento do Varela e uma outra jogadinha ali que o Jorginho, genial, ali encontrou ali o Luiz Araújo dentro da área no passe de primeira praticamente sem olhar, né? Se o Flamengo tivesse saído mais ali pela esquerda ali também, ia sair muita coisa legal ali também. Então, isso é para você ver a grandeza do nosso elenco. Você chega numa estreia de Copa do Mundo, você se dá o luxo de você não poder contar com o Nico de la Cruz. Você pode se dar o luxo de você perder, assim, praticamente nas vésperas de uma estreia, um Alexandro, lateral de seleção brasileira, que pelo menos aqui no Flamengo, desde que chegou, esse cara tá jogando fino da bola. Muito bom jogador, tanto defendendo, como apoiando, como no ataque. E você tem um Ayrton Lucas, que é um monstro atacando. Ah, mas ele tem suas fragilidades defendendo. Pelo menos não demonstrou no jogo de hoje. E vamos torcer para que ele mantenha esse nível contra o Chelsea, porque ele vai pegar lá aquele português lá, que fez o gol hoje contra o Los Angeles. Aquele portuguesinho ali, acho que esqueci o nome, o Pedro Costa, alguma coisa assim, Nuno Costa, entendeu? Então, nesse jogo, vamos precisar ali do Ayrton Lucas ali, guardando mais a sua posição e evitando de sair. Ou talvez o Vinha. A gente não sabe, eu particularmente não sei ainda como o Vinha joga, vi muito pouco o Vinha jogando no Flamengo, veio de uma contusão longa, que ele está recuperado, você não tem a menor dúvida, senão ele ainda estaria entregue ao departamento médico. Mas eu estou falando de questão tática mesmo, eu não consegui, eu confesso que eu não acompanhava muito ele no Palmeiras, eu não sabia se ele era um lateral mais avançado, se ele era um cara mais agudo, ou se ele era um cara mais defensivo, entendeu? Então no Alessandro nós temos esse equilíbrio, ele tanto defende bem, como ataca bem, como constrói por dentro. O Ayrton Lucas já é aquele cara agudo, às vezes ele vem por dentro também, constrói. Eu Vinha, eu confesso para você que eu não tenho muito essa impressão dele. E o Danilo, pode ser, o Danilo já fez lateral esquerda na seleção, já fez lateral esquerda nas Juventus, entendeu? Então para esse jogo do Chelsea, porque agora a gente tem que falar do jogo do Chelsea, né? Eu, como já disse aqui há pouco tempo, agora, ainda nesse vídeo, eu acho que não é um jogo do Pedro. Pelo menos não começando. Talvez, dependendo do desenrolar do jogo, o Pedro fazer um pivô lá na frente pro time chegar, pode ser que role, mas eu acredito que a proposta do Filipinho seja uma proposta um pouco mais cautelosa, não digo defensiva, cautelosa, explorando os contra-ataques. Mas aí eu te pergunto, será que esse time do Flamengo sabe jogar assim? É complicado, entendeu? Não dá pra ir de peito aberto encarar o Chelsea, senão o negócio vai ficar estranho, entendeu? Pelo menos um jogo estudado ali no primeiro tempo ali, ver como é que o time vai se comportar, o time deles, né, no caso, entendeu? Pra ver como é que vai, porque é um jogo que vale a vida na Copa. Ele não vale só a classificação, porque eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai se classificar, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai fazer os 6 pontos passando pelo Los Angeles, né? Eu nem estou computando a pontuação desse jogo contra o Chelsea. Eu não estou dizendo que o Flamengo vai perder, vai ficar com 0 ponto nesse jogo e vai pegar os 3 de hoje. Eu estou querendo dizer é que o Flamengo tem totais condições de chegar na última rodada, brigando inclusive pela liderança do grupo. Vai depender do que ele demonstrar dentro de campo contra o Chelsea. Vai depender do que nós arrumarmos contra o Chelsea. Um empate não está ruim. Poderia estar muito melhor esse empate, ser muito melhor esse empate, se o Flamengo tivesse hoje feito um bom saldo de gols, um empate contra o Chelsea, aí sim, na última rodada, a gente trocar figurinha lá contra o Los Angeles lá e torcendo, por que não, pro Esperance segurar o Chelsea lá e não tomar uma sacolada de gol. Entendeu? Nós nos classificaríamos em primeiro, fugiríamos do Bayern e pegaríamos ou o Benfica ou o Boca Juniors. Né? E aí, a gente decidia a nossa vida aí rumo
ao bi. Nós temos time, nós temos elenco, nós temos camisa, nós temos torcida, nós temos tradição. Só lembrando, nós somos, dos 4 que estão disputando lá, dos 4 brasileiros, nós somos o único clube que pode ter uma segunda estrela aqui de campeão mundial. Porque essa aqui, nós temos orgulho de ostentar, conquistada em Tóquio, em 13 de dezembro de 1981, 3-0 contra o Liverpool. Ficou marcado na história. Essa aqui no Rio de Janeiro, só o Flamengo tem. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Clube de Regatas do Flamengo. Por favor, se você puder, dá aquela moral pra gente. A gente está começando esse trabalho novo agora. A gente não visa aqui fazer isso aqui uma profissão, mas apenas pra gente expor a nossa opinião, pra gente poder trocar uma ideia. Logo, logo, a gente já vai estar podendo fazer algumas lives. Então se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Se de repente eu falei alguma coisa aqui que você não gostou, pode dar um dislike também. Só lembrando que a gente está começando. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Humildade sempre e amor ao Clube de Regatas do Flamengo.